Agora a gente segue aqui com a Liliane, nossa fisioterapeuta, falando sobre os problemas de saúde que acontecem na terceira idade, né, Liliane? Sim. Nós falamos sobre as doenças crônicas, as limitações funcionais, né, que eles vão ter, de fazer um trabalho, varrer uma casa, levar coisas simples, né? Sim. Ir ao mercadinho da esquina, ir na padaria comprar o pão, que vão prejudicá-los. E também tem as incapacidades maiores, né, que aparecem. Então, em relação a essas limitações que você comentou, de ir ao mercado e as tarefas em casa, tudo isso pode ser melhorado, né? Então, temos a fisioterapia que pode atuar para ajudar a reabilitar essa pessoa que está com essa dificuldade toda, trabalhando a musculatura, através de uns exercícios específicos, né? Um treinamento personalizado para essa pessoa, como também a própria atividade física. Então, novamente, né, frisando que a poupança que a gente faz antes é o mais importante, mas se por algum motivo a pessoa chegou nessa fase e não fez, está precisando, não é tarde. Dá para trabalhar, então sempre dá para melhorar. Então eu recebo pacientes com 80 anos que começam agora a pensar nessa fase na velhice. E a gente consegue reabilitar, consegue melhorar, dar mais liberdade para a pessoa, autonomia, né? Porque é isso que a pessoa acaba perdendo. E se a pessoa vai perdendo a autonomia, ela começa a ter um prejuízo também mental, emocional, mental. Acaba também ficando triste, né? Isso é um dos motivos para a depressão, é um dos motivos para o isolamento social. Então, a pessoa sente que ela não tem autonomia, ela não confia nos seus passos, no seu equilíbrio, então ela prefere não ir, porque vai que eu caio. E aí vai começar a dependência dos outros. A dependência e também esse isolamento mesmo, né? Então, assim, a pessoa deixa de fazer as coisas, então é muito importante. E a nossa cidade em geral, eu não estou aqui em Valinhos, não posso nem falar sobre as calçadas daqui, mas pelo menos em São Paulo, a gente não tem umas calçadas com... no Brasil inteiro, né? Com a Você condição que tá nos vendo ideal. aí lá na Paraíba, Exatamente. com certeza tem... Então, é uma dificuldade toda. Só andar na rua, na calçada, é um obstáculo já natural. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, através do treino de marcha, exercícios de equilíbrio e propriocepção, o fortalecimento da musculatura, como a gente comentou no bloco anterior, a gente vai perdendo a massa magra. Então, eu preciso trabalhar a musculatura da coxa, aqui, do glúteo, do bumbum, que é o que vai ajudar a dar o próximo passo. A gente precisa trabalhar o tornozelo, a articulação do tornozelo, que é um lugar que enrijece muito, e aí o idoso não consegue fazer plenamente essa dorsiflexão, que é esse movimento aqui do pé. Então, isso dificulta, o passo fica curtinho, a chance de tropeçar é maior. Então, é muito importante esse trabalho muscular e nunca é tarde, sempre dá tempo e é possível. É mesmo. Sempre para melhorar, entendeu? Isso é uma maravilha, né? Nós temos uma pergunta no Facebook, mas esse assunto é muito interessante para você que tem idoso na família, pai, mãe que está cuidando, também para você ficar atento e já começar a levar ele a algum fisioterapeuta, né? Vamos ver a pergunta que está lá no nosso Facebook, é da Luciana de Cássia, adorando o tema. Idade chegou e com ela a fascite plantar que a fisioterapia amenizou, mas não resolveu por completo. O que pode ser feito? Obrigada, Luciana, pela sua participação. Um beijo para você, viu? Vamos lá. Então, assim, a fascite plantar é interessante. Ela é um precursor, ela vem antes de um problema de esporão de calcânio, que é super conhecido, né? O esporão de calcânio, aquele espinho na sola do pé. Então, a fascite, ela acontece por um encurtamento da musculatura plantar, mas que não é só essa musculatura plantar, que é na sola do pé, é um encurtamento de toda a cadeia muscular posterior. Então, desde a panturrilha, posterior da coxa, então é toda essa cadeia que está comprometida. Então, se a pessoa passa muito tempo sentada, por exemplo, ela já está encurtando essa musculatura. Se usa salto alto muito e não faz a compensação alongando, também já está encurtando essa musculatura. Então, chega um momento que quem vai sofrer é a ponta final, que é embaixo, é no pé. É o final da cadeia posterior. Isso. Então, a fascite, ela tem várias frentes. Tem que trabalhar com a termoterapia na fisioterapia, então ultrassom, laser, esse tipo de aparelho que a gente tem. Tem que trabalhar também o alongamento, que é fundamental, e reabilitar essa
pisada, porque com certeza tem alguma coisa acontecendo ali que não está o ideal. Então, trabalhar esse ajuste da pisada mesmo, como a pessoa pisa. E aí tem que ver a atividade física, né? Se ela faz alguma atividade, se começou a correr, começou a fazer alguma coisa que sobrecarregou. O Depende sobrepeso do nível que a pessoa tá, né? Também, mas assim, o sobrepeso é um fator. É comum fascite em gestante, por exemplo. Porque aumenta o peso, desloca o centro de gravidade, a gente tem o arco do pé desce, e esse fato dele descer, ele causa um estímulo que é nocivo ali para essa região. Então, inflama. Agora, assim, como ela tentou a fisioterapia e não viu um resultado, se fez todo esse trabalho com alongamento, ela fala reabilitou, que amenizou, né? Mas não deve e não ter resolveu, então, se tiver calcificação, é possível fazer ainda a terapia por ondas de choque. É o Shock Wave. Isso é um aparelho específico que ele tem o mesmo princípio da litotripsia para quebrar pedra no rim, só que nas questões de calcificações. Então, para fascite plantar, esporão de calcânio, ombro, joelho, várias indicações. E esse aparelho ele é tanto do uso médico quanto do fisioterapeuta. E aquelas pessoas, agora, uma última pergunta para a gente encerrar o assunto, infelizmente a gente quer conversar mais, mas não dá, que vivem sozinhas, sabe aqueles idosos que gostam, não querem incomodar ninguém, fica aqui na minha casa assistindo mulher.com, mas você também precisa se cuidar, hein, abençoada? Isso. Essas pessoas podem fazer algumas atividades ali em casa mesmo? Olha, como é que funciona? Podem, mas assim, se a pessoa já é sozinha, eu indico que ela vá para algum lugar, até para socializar, que isso é muito importante, mas o principal para essa pessoa é a questão do ambiente, não só para ela como para todos. Tapetes, por exemplo, o ideal é não ter. Se tiver tapete, ele tem que estar fixo no chão. Então, tem que colocar aquele aderente para grudar, para não ficar a ponta levantando. Sim. Mora sozinho, vai tomar banho, tem que ter o banco no banheiro para tomar o banho. E aí não é aquele banquinho comum de plástico que ele desliza muito. É o banco específico para o banho, que ele tem como uma ventosa nos pezinhos, e isso não vai escorregar. Ele fica fixo ali. As barras de apoio no banheiro, o assento elevado para o vaso sanitário, super simples, é uma medida simples, é o assento um pouco mais elevado que já facilita para o idoso usar o banheiro, porque o maior índice de quedas é em casa. Então, se está sozinho ainda, tem que prevenir, tem que preparar o ambiente. Então, os familiares e a própria pessoa preparar esse ambiente. Tira tapete ou deixa bem aderido. Né? Exatamente. E movimentar, meia horinha também. E movimentar, isso, caminhada. Se fizer uma caminhada 30 minutos é bem suficiente, já ajuda bastante. Tem mais uma perguntinha ali no nosso Facebook. Legal. Vamos responder então? Vamos ver quem é que está aí. É a Mari Salermo. Muito bom o tema. Estou com 53 anos. Andar de bicicleta é aconselhável? Muito bom, Mari. Parabéns pela sua pergunta e obrigada pela sua participação. Sim, super aconselhável, é uma atividade muito importante, mas tem algumas coisas que precisam ser consideradas aí. O terreno, né? Então, se tiver muito atrito, isso pode ser um fator complicante para a lombar, para a coluna cervical e até membro superior. E o ajuste do banco, que é o principal. Então, o joelho não pode estar fazendo muito essa angulação de 90 graus. Você tem que ficar em pé e o banco estar na altura... Deixa eu mostrar aqui, né? O banco está na altura aqui do seu quadril. E aí você senta e quando você pedala, você não vai fletir tanto o joelho, você faz uma semiflexão. Isso é importante, aí vai prevenir um problema nos joelhos. Não só pode andar de bicicleta, como já teve uma aula então, de como andar de bicicleta. Sim, porque às vezes a pessoa vai andar, o banco não está ajustado, e aí a coluna está toda curvada, o joelho fletido, aí ela começa com uma dor na lombar, uma dor no joelho, para de fazer exercício. Vai falar que é o andar de bicicleta que está fazendo mal, não é? Não, é o jeito errado de andar de bicicleta. Exatamente. Liliane, muito obrigada pela sua presença aqui Imagina, na nossa casa, obrigada a você, na nossa sala de adorei. visitas, dando essas instruções, né, para quem está em casa, que é muito importante. Sim. A gente cuidar deles lá em casa também. É o nosso futuro também. Contatos da Liliane está aparecendo aí para você. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com ela, perguntar, fazer uma consulta, liga para ela e se informe, tire suas dúvidas se você tiver ainda, tá bom? Legal. Obrigada, viu? Obrigada a você.